Oi, gente! Hoje eu vou mostrar a maquiagem que eu fiz da minha mãe, que eu mostrei as fotos lá no meu Instagram. Quem não me segue, vai lá seguir. É @natilis1031. Eu comecei limpando a pele dela com esse tônico da Nivea. Ele é um leite hidratante também, além de tônico. E depois eu vou vir com essa bruma fixadora da Ruby Rose. Essa bruminha, ela é boa, essa é a Glow, tá? Eu vou utilizar. E ela também serve também para hidratar. Além de fixar a maquiagem, ela serve na hidratação. Estou usando o leque para ajudar a acelerar o processo de secagem da bruma. Depois dessa bruminha, eu vou vir, deixa eu ver, isso, eu vou vir com o creminho da Nivea, esse da latinha. Ele é um creme bem mais potente. Então, eu vou utilizar ele nas regiões onde precisa de mais hidratação, sabe? Onde a gente tem mais linhas também, ajuda. Nessa região abaixo dos olhos, a gente costuma acraquelar a base porque não hidrata o suficiente, que ali é uma região muito sensível. Também a gente não deve esquecer de hidratar também a pálpebra móvel, que também é uma pele bem fininha. Põe o dedo para você ver a diferença da textura da pele da sua bochecha, por exemplo, para a textura da pele da sua pálpebra móvel e dessa região da olheira. Ela me deu um susto ali aquela hora, mas aí eu vim com outro creme da Nivea, aquele pré-maquiagem, esse daí, tá vendo? E vou aplicar nas regiões onde. Aí ela me deu outro susto, onde eu não apliquei o da latinha. Esse é um creme mais leve. A minha mãe ela tem uma pele mais oleosa, mas como é uma pele que precisa de hidratação, porque ela não tem esse hábito de cuidados de skincare, nada, minha mãe não tem muito hábito de cuidados com a pele. Aí eu achei bom hidratar bastante. Eu estou utilizando esse primer da Vult. Não é um primer que eu estou gostando, mas já que eu comprei, eu tenho que usar. Não estou gostando 100%, ele deixa a pele meio esbranquiçada, ele fica um pouco esfarelento, sabe? Eu não gostei. Eu estou utilizando esse pincel Duo Fiber, só que eu tenho um maior e eu acabei esquecendo de levar alguns produtos, eu acabei esquecendo de levar. Inclusive a base que eu gosto de utilizar na minha mãe eu esqueci. Esse outro primer que eu vou utilizar, se eu não me engano, é da Rinodê. Eu vou deixar a descrição dos produtos que eu usei todos aí na descrição do vídeo. Ele é muito bom, esse primer. Em comparação com o da Vult, é o oposto. Ele é muito bom. Ele realmente minimiza os poros. Ele deixa um aspecto mate sem deixar feio o aspecto da pele. E ele dá uma sensação de poros menores mesmo. Eu estou utilizando essa base da Revlon e essa base da RK by Kiss. Só que são bases mais fluídas. Para pele madura, as bases mais fluídas é bem melhor, porque daí pesa menos na pele, marca menos as linhas de expressão. Aí eu vim com esse pincel Kabuki de corte chanfrado. Esse pincel Kabuki de corte chanfrado, ele ajuda a aplicar mais produto. E eu tô aplicando em todo o rosto da minha mãe. Eu sempre levo pro queixo também, tá? Não pode esquecer de aplicar na região do queixo e do pescoço, porque senão fica estranho. Agora eu vou vir com uma esponjinha, a esponjinha da Clasme. Essa esponjinha eu vou vir dando batidinhas e para poder dar um acabamento, né, melhor nessa base, porque ficou com a marca do risco do pincel e tudo mais. E o pincel também eu estava fazendo com batidinhas, que ajuda a aplicar mesmo a base, sem arrastar, eu não queria espalhar muito, eu queria aplicar mesmo a base. Depois que eu dei o acabamento, eu venho com essa paleta de camuflagens da Maquier. Os produtos da Maquier são muito bons realmente. E eu venho com um tom mais escuro para me auxiliar no contorno que eu vou fazer no rosto da minha mãe. O rosto da minha mãe, ele é oval, né, o rosto da minha mãe. Então eu venho e trago esse contorno não muito próximo à boca, tá? Não muito próximo. E levo o contorno também para a região da testa. Faço um 3 ali do lado, porém subo na testa também, contorno a testa da minha mãe, para devolver a sombra
normal, né, da testa, da lateral do rosto. Venho com um pincelzinho do O-Fiber também, só que esse ele é um pincel mais fininho, com a mesma camuflagem da Maquié, mais escura, e venho aplicando ali no contorno no nariz dela. Essa camuflagem eu utilizei um diluidor para ficar mais fácil de aplicar. E o bom do Dual Fiber é que ele não pega muito produto. Eu acho isso bem legal. Agora eu vou vir com uma das camuflagens que tem nessa paleta. Ela é um coral meio rosado. Vou utilizar ela como base para o meu blush que eu vou colocar mais pra frente. E eu sempre volto com a esponjinha para tirar o excesso, para tirar a marcação, sempre volto, é sempre bom. Ali eu tô passando no nariz para tirar a marcação, para tirar o excesso dos produtos que eu usei, é sempre bom voltar. Agora eu vou usar esse corretivo da Natura, é um corretivo que eu gosto bastante e o custo-benefício dele é muito bom. Como na região dos olhos eu não apliquei muito produto, eu vou vir com o corretivo, porque esse corretivo já vai ter a função ali para mim de dar uma iluminada, uma leve iluminada no rosto e também cobrir aquela região onde eu não passei nada. Eu vou fazer aquele leve triângulo, né, que o pessoal, que as maquiadoras usam. Isso é bem interessante, que traz essa luminância para o centro do rosto. E toda a região onde eu não passei base, eu vou passar o corretivo. Agora eu venho com a esponjinha, com a bundinha da esponjinha ali, tá vendo? Onde não estava sujo de base. E venho dando acabamento no finalzinho desse corretivo. Tava difícil para mim, para eu poder maquiar aí, porque eu só tava de um lado. Quando eu ia para o outro lado, tava o pedestal da câmera ali gravando, aí ficava difícil de eu conseguir visualizar direito o lado direito da minha mãe. Mas enfim, agora eu também passei esse mesmo corretivo na região central, região da testa, nariz, a ponta do queixo. Passei nessa região e já esfumei com a esponjinha. Agora eu vou selar o contorno que eu fiz na minha mãe com esse pó da Vult, o número 06. Ele é um pó muito bom, os pós da Vult são bons. Custo-benefício nossa, rebobina. Custo-benefício é excelente. E para selar o contorno, eu aconselho sempre a dar batidinhas do produto em pó em cima do creme, do que está em creme, do que está molhado. Porque é um tom mais escuro, já tinha um tom mais claro, corre o risco de acinzentar se você esfregar, sabe? Então eu aconselho a aplicar com batidinhas e depois, caso haja necessidade, bem de levinho, dando uma esfumada, mas bem de leve. Esse é o blush da Ruby Rose, ele é um tom mais queimadinho. É um blush mais queimadinho. Você olhando no potinho, você vê umas partículas de brilho, mas não entrega nada dessas partículas no rosto, não. Eu vim com a esponjinha agora para poder tirar a marcação das linhas de expressão que tem embaixo dos olhos ali, que sempre fica, né? Então é bom sempre tirar essa marcação. Vou vir com esse pó da Playboy e vou aplicar com um pincelzinho, para não acumular muito ali na região abaixo dos olhos. Então eu aplico com pincel. Na região da testa e do nariz, eu vou aplicar com um pouco mais de gosto, mais quantidade, porque a minha mãe tem a pele mais oleosa, então eu aplico um pouco mais de pó. Tiro sempre a marcação antes de vir selando com pó, porque se tá marcado, se tá vincado, quando você colocar o pó, você vai fazer com que aquele vinco, aquela marcação fique ali. Então, é como se você sela uma coisa que está acumulada no veio de uma fissura. Por exemplo, tem a fissura e você não passa nada para nivelar aquela fissura. Aí, quando você vier com pó, vai ficar aquela fissura, vai ficar estranho. Agora, eu coloquei ali um pó selfie da Ruby Rose só para tirar o excesso desse pó, que era mais claro, né? Com essa paletinha da Marissa Adia, Nine Shades, eu vou fazer os olhos dela. Primeiro eu apliquei o corretivo para fazer a base da minha sombra e depois eu vou vir com um pincel. Esse é um pincel de esfumar
porém ele é um pincel mais preciso. Eu venho aplicando e esfumando de levinho, aplicando e esfumando de levinho, aquela cor da paleta da Mari Saad. Eu estou seguindo ali o contorno do côncavo dela, chegando mais próximo à sobrancelha lá no início, tá vendo? Fazendo como se fosse um Czinho mais aberto. Venho com outro pincel de esfumar e esfumo. Estou usando 2 pincéis aí por enquanto. É um pincel para eu aplicar e dar uma leve esfumadinha, que é esse. E depois eu venho com um pincel mais gordinho para eu esfumar as bordinhas dessa sombra que eu coloquei, para evitar de ficar muita marcação, tá? Eu vou fazendo isso e não pode ter preguiça, tem sempre que ir e voltar com os pincéis, sem preguiça. Não pode ter preguiça, tem que continuar esfumando. Volta, aplica mais um pouquinho de sombra se achar necessário, depois vem com outro e esfuma para ficar uma transição legal. Agora com essa sombra, que ela tem um pouco de cintilância, eu uso o dedo para aplicar porque entrega mais pigmento, entrega mais a sombra. E eu aplico ela com os dedos mesmo, depois venho com o pincel para dar o acabamento na transição. Não me preocupo muito ali com aquele comecinho, que daí eu vou vir com outra sombra, que é essa daí, mais clarinha, com um tom mais rosadinho, e aplico no comecinho dos olhos. Eu aplico e depois venho com o pincel para poder esfumar essa região. Bem, agora eu vou esfumando, depois com outro pincelzinho, a transição entre as duas sombras ali para dar o acabamento, tá? É sempre importante a gente fazer isso, se preocupar com a transição das sombras para não ficar uma linha muito marcada. Agora eu venho com esse tom, que é um vinho mais avermelhado, na região inferior, dos cílios inferiores da minha mãe. E ela lacrimeja muito, tadinha. Ela tem muita aflição de mexer nessa região dos olhos dela. Passar lápis na linha d'água fica muito difícil para ela. E eu venho reconstruindo basicamente o esfumadinho que eu fiz em cima. Eu utilizei só as sombras que eu utilizei em cima, eu coloquei embaixo, além dessa vinho mais avermelhada. E ela lacrimejou muito no outro olho, que eu passei um corretivo na linha d'água dela, que eu vou passar aí o corretivo também depois. E agora eu tô vindo com esse lápis da Natura, e eu não gostei muito dele, ele tava lá parado há um tempo já que eu não usava. Eu indico mais o lápis da Avon, eu gosto mais, ele entrega mais pigmento, mais tinta. Esse foi difícil para fazer o risco ali, mas foi. E depois eu venho com um pincel de esfumar menor e esfumo a raizinha dos cílios dela, ali para dar um acabamentozinho e ficar um suportezinho para os cílios postiços que a gente vai colocar ali depois. Quando eu coloquei os cílios postiços nela, tadinha, ela lacrimejou muito, porque ela não tá acostumada. Então, eu não esperei também secar, que eu tava, avexada. Aí acabei não esperando secar, aí a pontinha dos cílios dela acabou soltando depois. Aí eu apliquei ali o corretivo na linha d'água rapidinho, dei uma retocada ali no blush, né? O pincelzinho só tava sujo mesmo de blush, eu não peguei mais produto, só dei uma esfumadinha ali no cantinho. E fui fazendo o acabamento, né? Dando acabamento, vendo o que dá pra fazer. E eu vou falar pra vocês, quem assistiu até agora, dá um like aí, compartilha, tá? Deixa os seus comentários aí, o que vocês gostaram, a opinião de vocês é muito importante pra mim, porque faz parte, né? Vocês falarem pra mim o que eu posso melhorar, e sempre que eu conseguir, eu vou tentar ao máximo melhorar para entregar vídeos legais para vocês. Agora, minha cabeça aí no meio do vídeo, eu usei aquelas sombras da Ruby Rose de sobrancelha, fiz o preenchimento ali, só dei uma leve arqueadinha na sobrancelha dela, que ela tem uma sobrancelha bem bonita já, bem preenchida, diferente da minha. Agora sim eu venho com cílios postiços e aplico. Só que eu apliquei, como eu falei, ela tem muita sensibilidade, tadinha.
ela começou a lacrimejar. Eu não mostrei isso no vídeo, mas ela começou a lacrimejar demais. E a cola não tava 100% seca, né? Porque é sempre bom você deixar ela naquele pontinho de grude. E eu não deixei, eu apliquei um pouco antes. Ela começou a lacrimejar muito, saiu um pouquinho a pontinha. Mas agora eu vou vir com um batom. Esse batom eu vou fazer um leve contorninho nos lábios dela. Só que daí depois ela escolheu uma outra cor um pouco mais vibrante, que combinava bem com essa maquiagem, mas ela que escolheu. E eu achei que ficou bem legal, porque essa cor não parecia muito. E é esse o final da maquiagem, o resultado. Espero que tenham gostado e obrigado por assistir.